O ventilador da Polícia Federal fazia um barulho irritante, como se estivesse tossindo. Um rangido metálico, repetitivo, impaciente. Eu observava aquela hélice girando torta enquanto suava dentro da jaqueta fina, mesmo com o ar gelado da sala. A fila avançava em passos preguiçosos, e cada pessoa que era chamada parecia sair dali com a alma mais leve. Eu não. Eu carregava o peso de 14 anos de silêncio, e naquela manhã isso parecia colado na minha pele. Meu nome é Carol. Tenho 32 anos. Naquele dia, eu estava exausta, irritada e com uma esperança teimosa que se recusava a morrer. Eu tinha acabado de ser despejada, minha vida cabia em 2 malas e uma mochila, e tudo o que eu queria era renovar meu passaporte para aceitar um trabalho temporário em outra cidade. Nada grandioso. Nada dramático. Só uma chance de respirar. A ironia. Eu nem imaginava que aquela tentativa de recomeço ia rasgar meu passado como papel molhado. Quando meu número apareceu no painel, senti um alívio infantil. Aquela sensação ridícula de agora vai. Caminhei até o guichê tentando parecer confiante, mas por dentro eu estava calculando mentalmente quanto ainda tinha no cartão e quantos dias dava para viver com aquilo. Bom dia, disse o atendente, sem me olhar. Ele era um homem magro, com óculos tortos e um bigode que parecia desenhado com pressa. Entreguei meus documentos. Ele digitou. Parou. Digitou de novo. Franziu a testa. Nada de especial. Até ali. Então, o sistema travou. Literalmente. A tela congelou. O cursor piscava em um canto, inútil. Estranho, ele murmurou. Eu sorri sem graça. Problema na internet? Ele não respondeu. Chamou o colega. Os dois olharam. O colega coçou a cabeça. O atendente respirou fundo, se ajeitou na cadeira e me encarou com um tipo de cautela que eu nunca tinha visto dirigido a mim. Senhora, vou precisar que aguarde um momento. Aconteceu alguma coisa? Ele não respondeu. Apertou um botão embaixo do balcão. E então, ele chamou a segurança. Naquele instante, minha coluna gelou. Eu não tinha feito nada. Eu não devia nada. Eu só queria renovar um documento. Mas, quando 2 seguranças surgiram ao lado do guichê, com aquela postura rígida e profissional, eu senti o velho instinto de sobrevivência acordar. Aquele mesmo que aprendi aos 18 anos, quando fui jogada para fora de casa com uma mochila nas costas e uma frase atravessada no peito. Você é um peso. A voz do meu padrasto ainda ecoa na minha cabeça até hoje. Ele se chamava Rogério. Entrou na minha vida quando eu tinha 10 anos, junto com uma barriga de cerveja, um sorriso falso e uma paciência curtíssima comigo. Para ele, eu nunca fui filha. Fui despesa. Fui sobra. Fui incômodo. Minha mãe, Denise, assistiu calada quando ele abriu a porta naquela noite, jogou minha mochila no corredor e disse que eu já era adulta o suficiente para me virar. Eu tinha acabado de completar 18 anos. Não tinha emprego fixo. Não tinha para onde ir. Mas tinha orgulho. E foi esse orgulho que me fez sair sem chorar na frente deles. Voltei para o presente com o segurança falando. Senhora, por favor, nos acompanhe. O atendente evitava meu olhar. As pessoas na fila começaram a cochichar. Uma mulher apertou a bolsa contra o corpo. Um homem deu meio passo para trás, como se eu fosse contagiosa. Eu quase ri. Quase. Me levaram para uma salinha lateral. Fria. Branca. Com uma câmera no canto. Um relógio que fazia tic-tac alto demais. O que está acontecendo? Perguntei, tentando manter a voz firme. Um dos seguranças respondeu com aquele tom neutro que já é uma resposta em si. Estamos verificando uma inconsistência nos seus dados. Inconsistência. A palavra ecoou. Eu sentei. Cruzei as pernas. Esperei. 5 minutos. 10, 15. A cada minuto, minha cabeça criava cenários absurdos. Eu tinha sido confundida com alguém? Meu nome estava sujo? Algum erro antigo?
Eu lembrava de cada conta paga com atraso, cada bico que fiz, cada humilhação engolida para não dormir na rua. E então, a porta abriu. Não era mais o segurança. Era um homem de terno escuro, postura rígida, olhar afiado. Ele tinha um distintivo preso ao cinto e um ar de quem não desperdiça palavras. Carol, ele leu meu nome com cuidado. Me acompanhe, por favor. O corredor parecia mais longo. Mais estreito. Mais silencioso. Cada passo ecoava. Ele abriu outra porta. Um escritório. Mesa limpa. 2 cadeiras. Um computador ligado. Ele sentou. Eu sentei. Ele digitou. Observou a tela. Endureceu o maxilar. E então ele me encarou. Não como quem vê uma suspeita. Como quem vê um fantasma. A cor sumiu do rosto dele. Literalmente. Seus lábios perderam o tom, os olhos se arregalaram de leve, e ele engoliu em seco antes de falar. Isso não é possível. O quê? Minha voz saiu mais fina do que eu gostaria. Ele se aproximou da tela, como se quisesse confirmar. Voltou a olhar para mim. Seus olhos percorreram meu rosto, meu cabelo, minhas mãos. Detalhes. Minúcias. Seu número de registro, ele começou, parou, respirou fundo. Pertence oficialmente a uma criança declarada falecida em 1991. O ar saiu dos meus pulmões. Como é que é? Ele virou a tela para mim. Eu vi datas. Nomes. Um campo em vermelho. Um status que dizia, encerrado por óbito. Meu estômago revirou. Isso é um erro. Eu estou aqui. Viva. Respirando. Infelizmente, tentei brincar, mas a voz falhou. Ele não sorriu. Ele se inclinou para a frente, apoiou os cotovelos na mesa, me encarou com intensidade, sussurrou. Você não deveria existir. 3 palavras. 3 palavras que viraram minha vida do avesso. O silêncio caiu pesado. O relógio na parede marcava os segundos com crueldade. Eu senti um riso nervoso subir, quase histérico. Olha, se isso for alguma pegadinha institucional, aviso logo que não tenho estrutura emocional para esse tipo de entretenimento. Ele não reagiu. Carol, preciso que você seja muito honesta comigo. Sempre fui, às vezes até demais. Você sabe exatamente quem é seu pai biológico? Meu corpo travou. Imagens vieram. Fragmentos. Uma foto antiga. Um homem que minha mãe nunca mencionava. Um silêncio constrangedor sempre que eu perguntava. Não, respondi, devagar. Nunca soube. Ele fechou os olhos por um segundo, como se confirmasse algo internamente. Então alguém apagou você. Eu ri. Um riso curto, nervoso, quase feio. Olha, eu já fui ignorada, humilhada, jogada fora, mas apagada é novidade. Ele se levantou. Carol, o seu registro foi substituído. O seu nome foi retirado. A sua existência foi legalmente cancelada. E alguém ocupou o seu lugar. Minha cabeça girou. Como assim alguém ocupou o meu lugar? Ele me encarou de novo, sério. E nós vamos descobrir quem. Naquele momento, algo mudou dentro de mim. Não foi medo. Foi raiva organizada. A mesma que senti aos 18 anos, parada na calçada com a mochila nas costas, ouvindo a porta bater atrás de mim. A mesma que me fez trabalhar em 3 empregos, dormir em sofá emprestado, engolir comentários venenosos e promessas quebradas. Eu endireitei a postura. Então quer dizer que, além de tudo, eu ainda fui roubada? Ele não respondeu. Mas o olhar dele disse tudo. E, pela primeira vez em muitos anos, eu sorri. Não de alegria. De antecipação. Porque quem tentou me apagar, estava prestes a descobrir que eu sempre volto. O corredor da Polícia Federal parecia mais estreito do que antes. Ou talvez fosse minha paciência que tivesse diminuído. Caminhei atrás do agente em silêncio, observando o reflexo do meu rosto no vidro escuro das salas.
Eu parecia calma. Por dentro, era um liquidificador sem tampa. Meu nome estava apagado. Minha existência tinha sido substituída. E alguém, em algum lugar, estava vivendo com um documento que deveria ser meu. Se isso fosse um filme, nesse momento entraria uma música dramática. Na vida real, entrou o som irritante de um telefone tocando sem parar. O agente Eduardo, como eu descobri depois, abriu uma porta lateral e apontou para a cadeira. Sente-se. Obedeci. Ele abriu uma pasta grossa, cheia de papéis. Papéis demais. Coisa séria demais para alguém que só queria renovar um passaporte e talvez comprar um pastel depois. Carol, eu preciso entender sua história desde o começo. Se eu cobrar por sessão, isso aqui vai virar terapia. Ele não sorriu. Comece pela sua mãe. Respirei fundo. Denise. Trabalhou anos como auxiliar de limpeza em escola pública. Sempre cansada. Sempre calada. Sempre do lado errado quando precisava escolher. Ele anotava tudo. E seu pai? Oficialmente? Nunca existiu. Na prática? Um silêncio constrangedor em toda a festa de família. Ele levantou os olhos. E o Rogério? Meu maxilar travou. Rogério. O homem que entrou na minha casa como marido e saiu da minha vida como juiz. Ele me tolerou até eu completar 18 anos. No dia seguinte, decidiu que eu era um peso. Palavra dele, não minha. Eduardo parou de escrever por um segundo. Ele te expulsou. Jogou minha mochila no corredor e fechou a porta. Eu ainda tive educação de agradecer pelo teto até o dia anterior. Ele assentiu devagar. E depois disso? Dei de ombros. Trabalhei. Dormi em sofá de amiga. Passei vergonha em entrevista. Engoli comentário atravessado. Fiz o que dava. O que não dava, eu fingia que dava. Ele me observava com atenção demais para alguém que deveria estar neutro. Você manteve contato com sua mãe? Soltei um riso curto. Esporádico. Sempre com culpa. Sempre com pedido. Sempre com Rogério ao fundo decidindo por ela. Ele anotou mais. Carol, você tem irmãos? Meu estômago deu um pequeno nó. Tenho uma meia-irmã. Letícia. Filha do Rogério. Sempre foi o projeto de princesa da família. Eu era o rascunho mal feito. Eduardo fechou a pasta com cuidado. Nós localizarmos um registro ativo com o seu nome, data de nascimento e filiação materna. Eu inclinei o corpo para frente. E ele virou o monitor para mim. A foto demorou um segundo para carregar. Quando apareceu, meu cérebro demorou outro segundo para aceitar. Era Letícia. Cabelo alisado. Sobrancelha desenhada. Sorriso treinado. Meu nome embaixo. Eu pisquei. Não. Pisquei de novo. Não, 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 isso é piada. Eduardo manteve a calma. O sistema mostra que ela é você. O riso saiu antes da raiva. Então quer dizer que além de ter roubado meu lugar na família, ela resolveu roubar meu nome também? Olha, criatividade não é o forte deles, mas isso já é plágio. Ele respirou fundo. Carol, isso não é só moralmente questionável. Isso é um crime sério. Questionável é pouco. Isso é praticamente uma novela ruim com orçamento alto. Ele quase sorriu. Quase. Você sabia que a Letícia viaja com frequência para fora do país? Meu corpo gelou. Não. Ela abriu empresa, comprou apartamento e firmou contratos usando seus dados. O ar ficou pesado. Que tipo de empresa? Ele consultou a tela. Consultoria de eventos corporativos. Eu arregalei os olhos. Eventos? Ela mal consegue organizar o próprio quarto. Eduardo pigarreou. Aparentemente, ela é muito eficiente no papel. No papel. Sempre no papel. Minha cabeça começou a conectar pontos antigos. Convites que nunca chegavam. O silêncio da minha mãe.
A facilidade com que Letícia parecia conseguir tudo. As fotos em viagens. As legendas pretensiosas. Então, eu falei devagar, ela estava usando meu nome para construir a vida dela, enquanto eu mal conseguia pagar aluguel. Ele assentiu. E mais uma coisa. Eu fechei os olhos por um segundo, como quem se prepara para uma pancada emocional. Manda. A sua certidão de nascimento foi alterada quando você tinha 5 anos. Abri os olhos. O quê? O registro original foi cancelado e substituído. Alguém fez isso em cartório. Com testemunhas. Com assinatura. Senti o sangue subir. Quem? Ele me encarou. Sua mãe. O mundo não girou. Ele tombou. A sala pareceu distante. O ar mais fino. O barulho do corredor virou eco. Não, minha voz saiu baixa. Ela jamais faria isso. Ele não respondeu. Ela é fraca, não é má, tentei justificar, sem saber para quem. Eduardo inclinou a cabeça. Às vezes, as pessoas escolhem a sobrevivência em vez da verdade. Engoli em seco. E o Rogério? Ele consultou o outro documento. Foi o requerente. Fechei os olhos. Então foi isso. Ele não me expulsou só da casa. Ele me expulsou da existência. Senti um riso subir. Um riso feio. Irônico. Amargo. Olha, eu sempre soube que ele não gostava de mim. Mas apagar minha certidão? Isso é dedicação. Eduardo cruzou os braços. Eles registraram a Letícia como se fosse você. Para fins legais, você deixou de existir. E ela passou a existir em dobro, completei. Ele assentiu. Sim. Eu me levantei. Então agora me diz, Eduardo, me aproximei da mesa, o que acontece quando a pessoa apagada volta? Ele sustentou meu olhar. A estrutura inteira começa a ruir. Sorri. Não foi bonito. Foi determinado. Que ótimo. Porque eu sempre tive talento para bagunçar estruturas. Ele abriu um arquivo novo. Vamos começar pelo básico. Endereços. Contas. Propriedades. Espera, interrompi. Propriedades. Apartamento em nome de Carol, em um bairro nobre. Eu gargalhei. Eu morei em kitnet sem janela, Eduardo. Ele levantou uma sobrancelha. E alguém morou muito bem no seu lugar. Encostei na cadeira de novo, respirando fundo. Então a minha família, fiz aspas com os dedos, me expulsou, me apagou e usou meu nome como crachá VIP. Exatamente. Balancei a cabeça. Eles sempre foram ambiciosos. Só não eram criativos. Eduardo começou a listar. Abertura de empresa. Compra de imóvel. Contrato de prestação de serviços. Viagens internacionais. Cada item era um prego simbólico. E tudo isso, eu completei enquanto eu dividia a marmita. Ele fechou a pasta. Carol, você entende que isso não vai ser rápido? Nunca nada foi. Vai exigir paciência. Provas. Confrontos. Eu sou treinada em frustração, Eduardo. Desde os 18. Ele respirou fundo. E quando isso vier à tona, sua família vai ser chamada. Meu estômago deu um pequeno salto. Minha mãe? Sim. O Rogério? Sim. E a Letícia? Principalmente ela. Eu me levantei de novo, ajeitei a jaqueta, alisei o cabelo como se estivesse me preparando para um espetáculo. Então, quando? Ele fechou o laptop. Em breve. Sorri. Perfeito. Porque eu sempre quis um reencontro em ambiente institucional. Dá mais impacto. Ele me acompanhou até a porta. Carol, ele chamou antes que eu saísse. Olhei. Isso vai mexer com tudo. Dei de ombros. Tudo já mexeu comigo. Agora é a vez deles. Saí no corredor com a cabeça erguida.
Pela primeira vez em muitos anos, eu não estava fugindo. Eu estava voltando. E, ironicamente, ao lugar de onde me apagaram. A recepção do prédio cheirava a desinfetante barato e café requentado. Um contraste estranho com o mármore polido e as plantas artificiais perfeitamente alinhadas. Eu observava tudo em silêncio enquanto aguardava, sentada naquela cadeira dura, com a bolsa no colo e a paciência por um fio. Meu celular vibrava de tempos em tempos com mensagens de Eduardo. Eles confirmaram presença. Estão a caminho. Prepare-se. Prepare-se para quê, exatamente? Para rever a mulher que me apagou. O homem que me expulsou. E a garota que vestiu minha vida como figurino. Respirei fundo. Eu não estava nervosa. Estava organizada emocionalmente. Existe uma diferença grande. A porta de vidro girou. E eles entraram. Primeiro, Rogério. Postura inflada, barriga orgulhosa, camisa social esticada demais. Aquele mesmo jeito de quem acha que domina qualquer ambiente só por existir. Logo atrás, Denise. Minha mãe. Cabelo preso com pressa, bolsa apertada contra o corpo, olhos inquietos. Envelhecida. Cansada. Menor do que eu lembrava. E por último. Letícia. Impecável. Salto alto. Bolsa de marca. Cabelo escovado. Sorriso treinado. Ela caminhava como quem pertence ao lugar. Eu, sentada, observava. Rogério foi o primeiro a falar, em voz alta demais. Que demora é essa? Eu tenho compromisso. Denise puxou o braço dele. Fala baixo. Letícia mexia no celular, entediada. Ai, pai, isso deve ser alguma confusão burocrática. Ninguém chama assim do nada. Do nada. Sorri. O segurança se aproximou. Família Rocha? Rogério ergueu o queixo. Sou eu. Por aqui, por favor. Eles me passaram sem olhar. Sem me ver. Sem me reconhecer. E, por algum motivo, isso doeu mais do que eu esperava. Levantei e segui atrás. A sala de reunião era fria. Mesa longa. Cadeiras pretas. Um vidro espelhado na parede. Um relógio grande, visível demais. Eles se sentaram de um lado. Eu do outro. Rogério me lançou um olhar rápido, sem interesse. Denise franziu o senho por um segundo, como se algo nela tentasse me reconhecer. Letícia nem olhou. Eduardo entrou logo depois, sério, acompanhado de uma mulher de terno claro, postura firme e olhar técnico. Doutora Helena, segundo ele havia me dito. Perita em registros civis. Bom dia a todos, Helena começou. Obrigada por comparecerem. Rogério cruzou os braços. Espero que isso seja rápido. Letícia suspirou teatralmente. Eu tenho reunião em 1 hora. Eu quase aplaudi a audácia. Eduardo se sentou e abriu uma pasta. Vamos direto ao ponto. Existe uma inconsistência grave nos registros de identidade envolvendo esta família. Denise empalideceu na mesma hora. Rogério se inclinou para a frente. Que tipo de inconsistência? Eduardo olhou para mim. Carol, você se importa de se apresentar? Eu endireitei a postura. Meu nome é Carol. 32 anos. E, aparentemente, eu não deveria existir. O silêncio caiu. Letícia levantou os olhos lentamente. E então? Ela me viu. O sorriso congelou. A sobrancelha arqueou. O rosto travou por meio segundo, rápido demais para quem não presta atenção, óbvio demais para quem presta. Você, ela começou, e parou. Denise levou a mão à boca. Carol. Rogério franziu a testa. Que Carol? Olhei para ele. A que você expulsou de casa aos 18. O ar ficou denso. Letícia soltou uma risadinha nervosa. Isso é alguma brincadeira? Eduardo interveio. Não. Não é.
Helena abriu um envelope e deslizou fotos sobre a mesa. Temos registros de que a senhora Letícia utiliza documentos emitidos em nome de Carol. Letícia arregalou os olhos. O quê? Isso é absurdo. Rogério bateu a mão na mesa. Isso é acusação grave. Helena manteve a calma. Temos cópias de contratos, abertura de empresa, compra de imóvel e viagens internacionais vinculadas ao CPF de Carol. Letícia engoliu em seco. Deve ser erro do sistema. Eu inclinei a cabeça. Curioso, o sistema erra sempre a seu favor. Ela me lançou um olhar fulminante. Eu não te conheço. Sorri. Conhece sim. Só fingiu esquecer. Denise começou a chorar em silêncio. Um choro contido, daqueles que não pedem ajuda, só desculpa. Eu só fiz o que o Rogério disse, ela murmurou. Rogério virou para ela, irritado. Cala a boca. Helena ergueu a mão. Senhor Rogério, por favor. Ele respirou fundo, mas se calou. Eduardo falou. Letícia, você confirma que abriu empresa de consultoria de eventos há 3 anos? Ela assentiu, tensa. Sim. Em nome de quem? Ela hesitou. No meu. Eduardo girou o monitor. Aqui consta em nome de Carol. O rosto dela perdeu a cor. Isso não é possível. Eu me inclinei para a frente. Engraçado. Eu pensei a mesma coisa quando descobri que eu estava legalmente inexistente. Rogério levantou-se abruptamente. Isso é perseguição. Minha filha é uma profissional. Helena falou com firmeza. Sua filha construiu uma vida inteira usando a identidade de outra pessoa. Denise soluçava. Eu não queria, eu achei que ninguém ia notar. Olhei para ela. E eu? Eu não contava? Ela me encarou, com culpa nos olhos. Eu achei que você ia se virar. Sorri sem humor. Eu me virei. Sem nome. Letícia bateu a mão na mesa. Isso é ridículo. Eu trabalhei duro. Eu a encarei. Trabalhou duro com a minha certidão. Ela se levantou. Você sempre foi um problema, Carol. Sempre atrapalhou. Rogério assentiu, automático. Sempre. Eu respirei fundo. Vocês sabem qual é a diferença entre nós? Perguntei, calma. Eu sobrevivi. Vocês falsificaram. Helena recolheu os papéis. A partir deste momento, todos os bens vinculados ao nome Carol entram em análise. Letícia arregalou os olhos. Que bens? Eduardo respondeu. Apartamento. Empresa. Contratos. Rogério empalideceu. Apartamento? Denise levou a mão ao peito. Empresa? Letícia ficou rígida. Vocês não podem fazer isso. Helena a encarou. Já estamos fazendo. O silêncio voltou. E foi delicioso. Rogério passou a mão no rosto. Isso vai dar problema. Eu sorri. Já deu. Para vocês. Letícia me encarava com ódio. Você não sabe com quem está mexendo. Inclinei a cabeça. Sei sim. Com gente que caiu pela própria mentira. Denise chorava. Rogério suava. Letícia tremia de raiva. Eduardo fechou a pasta. Essa reunião é só o início. Levantei. Eu esperei 14 anos por isso. Posso esperar mais um pouco para ver tudo desmoronar. Letícia tentou dizer algo, mas não saiu nada. Rogério me lançou um olhar carregado. Você vai se arrepender. Sorri, doce. Eu já me arrependi de confiar. Agora estou só observando. Saí da sala com a coluna ereta. Atrás de mim, ouvi a voz de Letícia, desesperada. Mãe, fala alguma coisa. E o silêncio da Denise respondeu por ela. Pela primeira vez, eles não sabiam o que fazer. E eu, finalmente sabia.
O prédio do cartório tinha aquele cheiro de papel antigo e pressa. Um lugar onde decisões pequenas viram grandes e mentiras antigas começam a render. Eu cheguei cedo. Não por ansiedade. Por estratégia. Aprendi cedo que quem chega primeiro observa melhor. Sentei no banco de madeira, bolsa no colo, postura firme. Do outro lado do salão, Letícia já estava lá, de salto alto, óculos escuros e um ar de superioridade que não combinava em nada com o tremor discreto na perna direita. Ela mexia no celular como se estivesse em um desfile, mas os dedos batiam rápido demais. Atrás dela, Rogério caminhava de um lado para o outro, falando baixo, irritado. Denise permanecia sentada, encolhida, como se quisesse desaparecer no próprio casaco. Eu observei em silêncio. Não havia raiva. Havia controle. Eduardo chegou poucos minutos depois, acompanhado de Doutora Helena. Eles me cumprimentaram com um aceno profissional. Do outro lado, Rogério tentou impor presença. Finalmente ele disse: "Isso tudo é um exagero." Helena não piscou. Exagero é alterar um registro civil e fingir que nada aconteceu. Rogério se calou. A funcionária do cartório chamou os nomes. Carol Rocha. Letícia virou o rosto na mesma hora. Letícia Rocha. Houve um microsegundo de silêncio estranho. Um erro elegante da vida. 2 nomes, uma história. Entramos. A sala era pequena, mesa no centro, arquivos empilhados. A funcionária ajustou os óculos e começou a ler os documentos. Registro original de Carol Rocha, cancelado aos 5 anos de idade. Denise suspirou. Reemissão com dados alterados. Letícia se remexeu. Nova certidão emitida em nome de Letícia Rocha, com filiação materna idêntica. Rogério pigarreou. Helena se inclinou. Ou seja, uma criança foi apagada para que outra ocupasse o lugar. A funcionária ergueu o olhar. Isso é sério. Eu sorri. Também achei. Letícia levantou a mão. Deve ter sido erro administrativo. Helena respondeu, seca. Erro não tem assinatura. Isso tem. Deslizou o documento. O nome de Rogério. O nome da minha mãe. A caneta parecia ainda fresca. Denise começou a chorar. Ele disse que era o melhor. Rogério a cortou. Cala a boca, Denise. Eu me inclinei para a frente. Não manda mais nela. Nem em mim. Nem em nada. Ele me encarou. Você sempre foi ingrata. Sorri. E você sempre foi previsível. A funcionária fechou a pasta. Diante disso, vamos iniciar o processo de restauração do registro original. Letícia arregalou os olhos. O quê? O nome Carol retorna à titularidade correta. Meu estômago deu um pequeno salto. Não de euforia. De alívio. E a minha identidade? Letícia perguntou, quase em pânico. Helena respondeu. Você vai precisar regularizar a sua. Com o seu nome. Como qualquer pessoa. Ela engoliu em seco. Rogério bateu a mão na mesa. Isso é um absurdo. Eu inclinei a cabeça. Não. Absurdo foi eu viver 14 anos sem existir. O clima ficou pesado. A funcionária continuou. Também será comunicado aos órgãos responsáveis sobre bens e contratos. Letícia quase se levantou. Espera. Que bens? Eduardo respondeu. O apartamento. O silêncio caiu. Denise levou a mão ao peito. Apartamento? Letícia piscou rápido. Pai. Rogério fechou os olhos por um segundo. Isso é da empresa. Helena o encarou. Empresa aberta com dados da Carol. Eu sorri. A empresa que eu não sabia que tinha. Letícia apertou a bolsa. Vocês não podem tirar isso de mim. Eu falei calma. Eu não estou tirando. Estou pegando de volta. Ela me encarou, com raiva e medo.
Você quer me destruir? Inclinei a cabeça. Não. Você fez isso sozinha. A funcionária fechou a pasta com um estalo seco. Vamos prosseguir com a retificação. Quando saímos da sala, o corredor parecia mais claro. Ou talvez fosse o que estivesse mais leve. Letícia se virou para mim. Isso não vai ficar assim. Sorri, tranquila. Concordo. Vai piorar. Ela ficou sem resposta. 2 dias depois, eu estava na frente do prédio. O meu prédio. Fachada moderna, portaria elegante, plantas bem cuidadas. Tudo aquilo que eu nunca imaginei como meu. O porteiro me olhou de cima a baixo. Posso ajudar? Pode. Eu vim ver meu apartamento. Ele franziu a testa. Nome? Carol. Ele digitou. Parou. Digitou de novo. Um momento. Chamou o gerente. O gerente veio, me analisou. A senhora é a dona. O homem pigarreou. Houve uma atualização no sistema. Eu sorri. Eu adoro atualizações. Ele me acompanhou até o elevador. O silêncio era quase cômico. Quando a porta se abriu, o corredor parecia de revista. Carpete limpo. Luz indireta. Quadros abstratos. Ele parou em frente à porta. Aqui. A chave pesou na minha mão como uma medalha. Girei. A porta abriu. E eu entrei. Sala ampla. Janelas grandes. Sofá claro. Mesa de vidro. Tudo organizado. Tudo com cara de alguém que nunca contou moedas para comprar arroz. Respirei fundo. Bonito, né? O gerente comentou. Respondi. A decoração é da antiga ocupante? Ele hesitou. Sim. Sorri. Vou trocar tudo. Ele assentiu. Claro. Caminhei pela sala, toquei a estante, abri a varanda. A cidade se espalhava lá embaixo, viva, barulhenta, indiferente. Fechei os olhos por um segundo. Eu tinha sobrevivido a quartos emprestados. A colchões finos. A cozinhas compartilhadas. A humilhações em silêncio. E agora, eu tinha vista. O telefone vibrou. Mensagem de Eduardo. Empresa bloqueada. Contratos suspensos. Eu ri. Resposta. Estou em casa. Poucos minutos depois, meu telefone tocou. Letícia. Atendi. Você entrou lá, não entrou? A voz dela vinha afiada. Entrei. A varanda é ótima. Ela respirava rápido. Você não pode fazer isso comigo. Posso. E fiz. Isso era meu. Era meu nome. Você só alugou. Silêncio. Mãe está passando mal, ela tentou. Inclinei a cabeça. Ela passou mal quando me apagou. Agora é consequência. Você é fria. Sorri. Não. Sou organizada. Desliguei. O telefone vibrou de novo. Rogério. Atendi. Você acha que ganhou? Não, respondi. Eu sei. Ele bufou. Isso vai dar problema. Já deu. Para você. Você sempre foi ingrata. Inclinei a cabeça. E você sempre foi pequeno. Desliguei. Sentei no sofá. Observei a sala. Não era sobre luxo. Era sobre restituição. No mesmo dia, recebi e-mail. Contrato rescindido. Parceria suspensa. Análise em andamento. A empresa da Letícia estava sangrando. Sem alarde. Sem escândalo. Sem espetáculo. Só consequência. No fim da tarde, Denise apareceu na portaria. Ela quer falar com você, disse o porteiro pelo interfone. Fechei os olhos. Manda subir.
Ela entrou tímida, olhando ao redor, assustada. Eu não sabia que era assim? Eu a encarei. Você sabia que era errado. Ela abaixou a cabeça. Eu só queria que a Letícia tivesse tudo. E eu? Perguntei. Silêncio. Você me apagou, completei. Não foi o Rogério. Foi você. Ela começou a chorar. Me perdoa. Eu respirei fundo. Eu te perdoo. Mas eu não volto. Ela me encarou, confusa. Como assim? Eu não sou mais parte disso. Eu sou parte de mim. Ela sentiu, derrotada. Eu perdi você. Inclinei a cabeça. Não. Você me entregou. Ela saiu em silêncio. Fechei a porta. Encostei as costas nela. E ri. Não de deboche. De alívio. Porque, pela primeira vez, tudo estava no lugar certo. E eles, não. A primeira coisa que caiu foi o telefone da Letícia. Não literalmente. Socialmente. O som foi o mesmo, porém, silêncio. Na semana seguinte à retomada do apartamento e ao bloqueio da empresa, os convites pararam. As mensagens ficaram visualizadas e não respondidas. As ligações passaram direto para a caixa postal. O grupo Parceiros Premium desapareceu. O evento corporativo que ela organizaria foi cancelado com uma desculpa educada e uma urgência suspeita. Eu soube porque Eduardo me ligou cedo, naquela terça-feira em que o céu estava claro demais para tanta desgraça alheia. Atualização rápida, Carol. Manda. 3 contratos rescindidos. Um patrocinador retirou apoio. E o banco bloqueou a conta da empresa por inconsistência cadastral. Eu fechei os olhos. Ou seja, a engrenagem parou. Sorri. Que pena. Ela parecia tão produtiva no papel. Eduardo riu do outro lado da linha. Você tem um talento raro para ironia em momentos sérios. É um mecanismo de defesa. Desliguei e caminhei até a varanda. A cidade pulsava lá embaixo. Gente indo e vindo. Ninguém sabia que, naquele exato momento, uma vida construída em mentira estava desmontando peça por peça. Sem escândalo. Sem grito. Sem espetáculo. Só consequência. A segunda coisa que caiu foi o orgulho do Rogério. Descobri quando ele tentou usar o meu apartamento como garantia para um empréstimo. O gerente do banco, educado e preciso, disse: o senhor não consta como responsável por este imóvel. Rogério insistiu. Argumentou. Elevou a voz. O gerente manteve o tom neutro. O imóvel pertence a Carol Rocha. Silêncio. Mas, ele tentou. Não o senhor. Rogério saiu de lá com a pasta vazia e a cara vermelha. Eu soube porque ele me ligou minutos depois. Isso é culpa sua. Atendi tranquila. Tudo é culpa minha agora? Você está me humilhando. Inclinei a cabeça. Não. Você está colhendo. Ele bufou. Você sempre foi ingrata. Respirei fundo. E você sempre foi oportunista. Só que agora, sem oportunidade. Ele desligou na minha cara. Sorri. A terceira coisa que caiu foi a imagem pública da Letícia. Não porque eu expus. Não porque eu falei. Mas porque o mundo corporativo odeia instabilidade. Quando os contratos caíram, os parceiros sumiram. Quando os parceiros sumiram, os convites evaporaram. Quando os convites evaporaram, as fotos pararam. Sem palco, o personagem morre. Recebi uma mensagem de uma conhecida distante, que eu nem lembrava direito. Você é parente da Letícia Rocha, né? Estranho, ela sumiu. Eu respondi. Não. Ela só está se encontrando. Apaguei depois. Elegância também é saber quando não responder. Na quinta-feira, eu estava na sala, reorganizando caixas, quando o interfone tocou. Dona Carol, tem uma moça aqui. Eu já sabia.
Pode subir. A porta se abriu com força demais. Letícia entrou sem pedir licença. Sem salto. Sem bolsa de marca. Sem postura. Cabelo preso de qualquer jeito. Olheiras. Rosto tenso. Ela olhou ao redor, com raiva. Você está se divertindo? Inclinei a cabeça. Estou organizando. Ela riu, nervosa. Você destruiu minha vida. Caminhei até a mesa e apoiei as mãos nela. Não. Eu recuperei a minha. Ela passou a mão no rosto. Eu não tenho mais nada, Carol. Tem sim, respondi. Tem seu nome. Use. Ela me encarou. Você sempre foi um problema. Sorri. E você sempre foi um atalho. Agora acabou. Ela se aproximou, com os olhos marejados. A mãe está mal. Respirei fundo. A mãe esteve mal quando assinou minha inexistência. Ela mordeu o lábio. Você é fria. Inclinei a cabeça. Não. Eu sou inteira. Ela se sentou no sofá, derrotada. Eu fiz tudo certo, murmurou. Eu segui o plano. Olhei para ela. O plano não era seu. Era deles. Ela fechou os olhos. Eu só queria ter tudo. Sentei na poltrona, de frente para ela. E eu só queria existir. O silêncio caiu pesado. O que você quer agora? Ela perguntou, sem me olhar. Pensei por um segundo. Que você assuma quem você é. Sem mim. Ela riu, amarga. Ninguém quer a Letícia. Inclinei a cabeça. Agora você sabe como é. Ela levantou devagar, sem força. Você venceu. Sorri, tranquila. Não. Eu sobrevivi. Ela saiu sem olhar para trás. No dia seguinte, foi a vez da Denise. Ela chegou com uma sacola de plástico, como quem traz desculpas embaladas. Eu fiz um bolo, disse, baixo. Olhei para a sacola. Olhei para ela. Você sempre fez bolo quando queria evitar conversa. Ela suspirou. Eu errei. Assenti. Errou. Ela entrou, tímida, sentou-se na ponta da cadeira. Eu achei que estava protegendo. Protegendo quem? Perguntei. Ela engoliu em seco. A família. Inclinei a cabeça. Eu também era família. Ela chorou. Eu sei, eu sei. Respirei fundo. Mãe, a palavra saiu estranha, você me apagou para caber. Ela se encolheu. Eu não pensei. Pensou sim. Só escolheu. Ela sentiu, derrotada. Eu perdi você. Inclinei a cabeça. Não. Você me trocou. Ela me encarou. Você vai me perdoar? Pensei. Longo. Sério. Eu já perdoei. Mas eu não volto. Ela fechou os olhos. Eu mereço isso. Assenti. Merece. Ela se levantou, devagar. Você está linda, Carol. Sorri, sem ironia. Eu estou inteira. Ela saiu. Fechei a porta. Encostei nela. Respirei fundo. Não doeu. Cicatriz não dói. Ela avisa. À tarde, Eduardo me ligou de novo. Última atualização. Manda. Rogério está sendo investigado por coautoria. Letícia perdeu o CNPJ. E o registro original foi oficialmente restaurado. Fechei os olhos. Então você existe. Oficialmente. Sorri. Demorou, mas cheguei. Ele riu. Carol, você foi impecável. Eu fui cansada. Também conta. Desliguei. Caminhei até o espelho. Olhei meu reflexo. 32 anos. Cansada. Inteira. Existente.
Peguei a certidão nova na gaveta. Meu nome. Minha data. Minha história. Sem rasura. Sem substituição. Sem roubo. Sentei no sofá. Olhei ao redor. Não era sobre luxo. Não era sobre vingança. Não era sobre ganhar. Era sobre parar de perder. E, do lado de fora, a cidade seguia. A Letícia reaprendendo a ser ninguém. O Rogério reaprendendo a não mandar. A Denise reaprendendo a viver com escolhas. E eu? Eu estava reaprendendo a ser eu. Sem pedir licença. Sem pedir desculpa. Sem pedir espaço. Porque agora, o espaço era meu. Terminamos mais uma encantadora de história no canal.